duas partes são divididas, e por que ela é colocada assim, por que ela não é colocada... o fim principal do homem é gozar Deus para sempre e glorificá-lo. Porque você não vai usufruir dos benefícios de Deus se você não glorificá-lo, isto é, uma coisa é resultante da outra. Né? Você vai glorificar Deus, então vai usufruir de todos os benefícios dele. Esse é o aspecto que está traçado no catecismo. Okay? Então, 2 textos básicos nós utilizaremos para lidar com esse tema. O primeiro, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui, de Deus está faltando. Tá certo? Fazei tudo para a glória de Deus. O segundo texto, Salmo 73, verso 25 e 26, que diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Também aqui é interessante, faltou as coisas principais, né? Para sempre é o que está no texto do Salmo. Está faltando Deus lá e Salmo e sempre aqui. Deixa eu... depois eu corrijo. Essa é a parte do processo. É apócrifo, é um texto apócrifo. Esses 2 textos servirão de base para nós iniciarmos a abordagem dessa pergunta do catecismo. Thomas Boston, ele usa essa frase que eu queria só destacar aqui rapidamente. A primeira é: o conhecimento é um fundamento necessário da fé e santidade. E onde a ignorância reina na mente, há confusão no coração e vida. Onde reina a ignorância na mente, no entendimento, há confusão no coração e na vida. Então, o conhecimento é um fundamento necessário da fé e santidade. Até porque, se você vai crer, você precisa saber em quem você crê. Paulo diz: eu sei em quem tenho, não é, crido. Então, nós cantamos o hino que diz exatamente: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que ele é poderoso. Por que eu sei? O que eu sei? Que conhecimento é esse que me faz ter a consciência de que a minha fé, a minha esperança está colocada na pessoa certa, que tem poder para fazer tudo aquilo que eu imagino, penso, ou até muito mais do que eu penso ou imagino. Então, esse conhecimento é fundamental. Então, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória dele. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, 31, texto que nós lemos. Então, o fim principal das ações humanas, a glória de Deus. Então, você vai fazer muitas coisas, mas o fim principal delas é a glória de Deus. Quando o catecismo diz qual é o fim principal, ele não nega que o homem tenha outros fins. Nós vamos falar sobre isso no tempo oportuno, mas antecipando informação, o homem tem outros fins na vida, não é? Deus deu a ele o poder de dominar a terra, de usufruir da criação. Então, ele tem fins diferentes. Mas se os fins que ele tem na vida não tem por último fim a glória de Deus, certamente nós pecamos contra o Senhor. Então, veja, o fim principal das ações humanas é a glória de Deus. Este é o escopo pelo qual tudo que nós pensamos, falamos ou fazemos deveria tensionar. Este é o ponto ou centro comum, onde tudo deveria convergir. Todas as coisas deveriam convergir para esse fim. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Segundo aspecto, a extensão disso. Não são apenas algumas das nossas ações, mas todas elas devem ser dirigidas para este fim. Então não há uma ação em detrimento de outra. Todas as coisas que nós fazemos devem convergir para a glória de Deus. Esse é o fim principal do homem. Esse é o fim principal do homem. Se eu trabalho, não é? Se eu me alimento, se eu estudo, se eu durmo, se eu acordo, tudo o que eu faço então para a glória de Deus. Esse é o primeiro aspecto do texto
da primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, 31. Essas são as duas primeiras verdades que nós destacamos desse texto. O segundo texto, né, no Salmo 73, verso 25 a 26, que diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então aqui, o principal desejo do salmista, não é? E o que ele aponta como sua verdadeira felicidade, qual é? Veja, é deleitar-se em Deus. Este é o fim principal. Para onde aponta tudo? O deleitar-se no Senhor. Ele toma, não é, no lugar de todas as coisas, para que em Deus somente sua alma possa descansar. Em outras palavras, todas as outras coisas não nos trarão descanso. Nada que eu possua nessa vida é para me dar descanso. O meu descanso e o meu prazer só está nele. Nada que eu possua deve ter esse fim. Aí a sequência, não é? A razão para isso é tirada dos seguintes aspectos. A criatura é vazia tanto na alma como no corpo. A plenitude e suficiência de Deus, isto é, amplificado pela eternidade disto, isto é, minha herança para sempre. Em outras palavras, é amplificado o conceito de que a minha alegria para sempre, a minha herança para sempre, é amplificada como conceito final. Deus é suficiente, porque enche a minha alma para sempre. Todas as outras coisas não são suficientes. Então em mim há um vazio, em mim eu não tenho nada em mim mesmo que possa produzir isso. Quem eu sou e o que Deus é, propõe isso por modo natural. Eu em mim mesmo não terei nada que possa satisfazer plenamente a minha alma. Deus em si mesmo, ele tem tudo que pode satisfazer a minha alma. É por isso que o fim principal de todas as coisas deve ser a glória de Deus. Eu devo caminhar para esse aspecto final da caminhada. Ora, então nós falaremos da primeira parte do fim principal do homem, que é glorificar a Deus. Lembra? Então a segunda parte é gozá-lo para sempre. Faremos isso em 4 partes. Primeiro, qual é a natureza disso? Em que sentido a glória de Deus é o nosso fim principal? E a extensão da glorificação de Deus e a razão para isso. Qual é a razão que nós usamos para isso? Então, 4 partes. Qual é a natureza, não é, do glorificar a Deus? Em que sentido a glória de Deus é o nosso fim principal? E terceiro, a extensão da glorificação de Deus. E quarto, a razão para isso. A natureza da glorificação ou a natureza da expressão glorificar a Deus. Deus glorificado quando sua glória é declarada. Não é? E aqui o que é o ponto de ser declarada? Por que declarada é tão importante? Porque eu não dou glória a Deus e essa glória vai aumentar a glória de Deus. Deus não vai ter a sua glória aumentada pelo fato de eu dar glória a Ele. Não entenda que é esse o fim de glorificar a Deus. Esse não é o fim. Nada Deus necessita de dar glória a Ele para que Ele seja pleno nele mesmo. Ele não depende de mim para ser pleno em si mesmo. Certo? Ele é autossuficiente. Ele é cheio de glória, ele é pleno de glória. Essa é a natureza dele. Não é? Então, a única maneira que eu posso glorificá-lo é por meio da declaração. Eu declaro a sua glória. Isso acontece de 2 maneiras. Primeiro, objetivamente, o Salmo 19:1 diz o quê? Os céus proclamam a glória de Deus. Então, há um aspecto objetivo que a própria criação aponta para a glória de Deus. Alguém pode usar, por exemplo, o exemplo de esse instrumento aqui, ele por si só ele vai ter pouca função. Então, Gabriel, não é? Ele vai tocar o instrumento. Quando ele toca o instrumento, ele então usa o instrumento para um fim proveitoso. Exatamente, a criação é para a glória de Deus e nós usamos a criação para o fim que Ele determinou, a glória dele. Quando eu uso a criação para outro fim, que não é a glória de Deus, eu peco contra o Senhor. O primeiro aspecto dessa glorificação é objetividade. A criação glorifica a Deus. Segundo, ativamente. Não é? Há um aspecto em que eu declaro ativamente, pelo meu coração, pelos meus lábios e pela minha vida. Então, eu não apenas na existência das coisas,
mas pelo que eu falo, certo? Pelo que está dentro do meu coração e pela minha vida, eu preciso proclamar a glória de Deus. Queria que nós abríssemos a Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 20. Alguém pode ler para a gente, por favor? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. É interessante, glorificai a Deus no vosso corpo. Quando nós pensamos aqui um pouco sobre glorificar a Deus no vosso corpo, é interessante que essa expressão... Alguém tem uma Bíblia corrigida fiel aí, não? O que é que diz aí o texto? No fim é vosso corpo e o vosso espírito. Isso. Pertencem a Deus. Na nossa Bíblia não tem, na atualizada não tem espírito, né? Só tem corpo, né? E é engraçado que os teólogos do século XVII, por eles usarem esse texto grego, que era o trinitariano, né? Era esse texto grego que eles utilizavam, tanto os reformadores quanto os puritanos do século XVII, ao usar esse texto, eles fazem menção do espírito que está no texto. Não só no corpo, mas no espírito, isto é, na alma e no corpo, essa é a imagem. Você vai glorificar Deus na alma e no corpo. Né? Você vai honrar Deus, literalmente, com seus lábios, com seu coração. Você vai louvar a Deus de modo claro e específico, como a Bíblia descreve. Ele deve ser glorificado pelo nosso entendimento. E aqui é importante, irmãos, veja, quando facilmente a nossa razão se submete a verdades que não glorificam, ou a impressão da verdade que não glorificam a Deus, ou quando nós nos submetemos a conceitos que não levam à glória de Deus, nós não damos glórias a Deus com o nosso coração. Ele deve ser glorificado pelo nosso entendimento, porque nós devemos entender exatamente como a Escritura revela. Nós devemos ter um pensamento elevado sobre ele. Nós devemos estimá-lo acima de todas as outras pessoas e acima de todas as outras coisas no nosso coração. Veja só, para que aqueles que não o conhecem, irmãos, nunca poderão glorificá-lo. Aqueles que não conhecem ao Senhor nunca poderão glorificá-lo. E aqueles que estimam qualquer pessoa ou qualquer coisa mais do que a Ele, vai desonrá-lo, vai tirar a glória que só pertence a Ele. Nós glorificamos a Deus por nossa vontade, nós glorificamos a Deus por nossas escolhas, e nós dizemos: Tu és a nossa porção, Tu és o nosso bem maior, e eu descanso em Ti somente. Eu preciso, como diz o Paulo, eu preciso glorificar a Deus no meu coração, no meu espírito. Segundo lugar, eu preciso fazer com os meus lábios, por favor, Salmo 50, verso 23, abra sua Bíblia. Salmo 50, verso 23. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Interessante, aquele que me oferece sacrifício de... Ações de graça. Isso é com os lábios, não é, irmãos? Sacrifício de ações de graça. Esse fará o quê? Esse me glorificará. O que oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Veja o Salmo 16, verso 9, por favor. Alegra-se, pois, no meu coração, o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Interessante, nós devemos, esse ato de glorificar Deus, de exaltar o Senhor, entenda que a linguagem é feita exatamente
por meio daquilo que nós falamos, ações de graças, aquilo que é para glorificar a Deus. Eu não apenas glorifico a Deus, irmãos, por meio daquilo que eu faço, mas também pelo que eu falo. É por isso que nós somos exaltados pelo próprio Deus acima dos animais. Porque Deus nos deu um instrumento para falar da glória de Deus. E é estranho, e você imagina isso, é estranho, quando os homens querem colocar os animais de igualdade com os homens. É estranho essa postura da nossa geração. Mas Deus nos elevou acima dos animais e nos deu um instrumento que pode dar glória a Ele de modo verbal, audível. Nós podemos fazer isso como fazemos no culto ao Senhor. É necessário que seja alguém estranho, irmãos. Alguém que tenha a sua língua pervertida para se levantar contra os céus e, consequentemente, desonrar o nome do Senhor e destruir, tirar a glória que pertence apenas a Ele. Alguém levanta, por isso o salmista diz o louco no seu coração. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Ele abre a boca para desonrar o nome do Senhor. Certamente o Senhor nos chama para glorificá-lo com os nossos lábios, por aquilo que nós falamos, a nossa conversação, o que nós tratamos, o que nós falamos uns com os outros. Precisa redundar em glória ao Senhor. Mas não apenas isso. Não apenas pelo coração, mas pelos lábios, mas também com a minha vida. Mateus 5,16, por favor. Abra sua Bíblia e leia. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. É interessante, você vai perceber que no capítulo seguinte, Jesus vai falar acerca de como eles devem evitar mostrar a sua justiça diante dos homens. Por exemplo, ele vai falar no capítulo 6 das pessoas que dão esmolas, não é? E mostram, e fala para uma mão o que fez a outra mão. E aí ele diz assim: qual a razão disso? Eles fazem isso para serem vistos pelos homens e serem glorificados. A glória para eles. Veja, o problema não é demonstrar isso, o problema, a motivação que nós fazemos isso. O texto está dizendo: ora, vocês precisam demonstrar isso para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, não a vocês mesmos. E uma das maneiras que Deus é glorificado, muitas vezes, é não vendo o que você faz. Porque quando se sabe, Deus é mais glorificado do que quando se fala. Interessante como isso é muito real. Quando alguém descobre fulano fazia isso e ninguém sabia. Que coisa extraordinária. Às vezes nós não conseguimos, como nós fazemos para ser visto, mesmo fazendo escondido, nós queremos falar para as pessoas, para que elas saibam que eu faço escondido. Cuja a minha intenção não é necessariamente a glória de Deus. A glória de Deus. Uma vida santa, irmãos, é uma vida de luz. É uma luz que brilha. Isso fará com que o mundo cego veja a glória de Deus. O pecado, ele escurece a glória de Deus. Ele lança um véu sobre a glória de Deus. O pecado de Davi, irmãos, fez os inimigos do Senhor blasfemar. O pecado de Davi fez os inimigos do Senhor blasfemarem. O Senhor Deus disse do povo no cativeiro: o meu nome é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Deus é santo. Deus é santo. Deus é sem mácula e sem pecado. Nós deveríamos então andar de modo santo nas nossas conversações, dentro e fora. Deus é onisciente e onipresente. Quando nós encontramos uma família ordenada, bem ordenada no Senhor, nós dizemos que aquele homem governa bem a sua casa.
quando nós ouvimos um homem que fala de modo e que vive e que procura em todas as coisas glorificar a Deus, você diz, essa família glorifica a Deus. Essa casa busca a glória de Deus. Ora, no outro aspecto, e aqui, no outro aspecto nós passamos a entender agora, irmãos, veja, qual é exatamente o fim que isso ocorre, não é? Diz assim, em que sentido a glória de Deus é o nosso fim principal? Em que sentido a glória de Deus é o nosso fim principal? Essa é uma pergunta importante, porque a resposta dela implica em práticas muito claras nossas. Este foi o fim para o qual Deus criou o homem. Segundo, é o fim para o qual, não é, Deus ordena que o homem viva. Foi esse o fim que ele estabeleceu lá em Eclesiastes 7:29. Esse é o fim que o homem deveria objetivar. Isto é, Deus fez para esse fim. Deus criou o homem para esse propósito. E esse deveria ser o propósito para o qual o homem deveria viver, para a glória de Deus. E isso significa exatamente o que, irmãos? Por favor, vamos abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 16, verso 4. Quando diz, esse é o fim para o qual Deus criou o homem. Provérbios 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Tem em Romanos também, mas não vamos ler. Vamos ler apenas Provérbios 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para Ele mesmo, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Veja só, irmãos. Todo agente racional propõe para si mesmo um fim no seu trabalho. Imagina o mais poderoso e excelente dele. Não teria um fim para aquilo que ele está fazendo? Todos nós que vamos trabalhar, nós trabalhamos e temos um propósito que nós vamos fazer. Ora, Deus, ao fazer todas as coisas, não teria um fim em tudo que Ele faz? Deus é o ser perfeitíssimo. A sua glória é o fim mais nobre que o homem pode imaginar. Deus não é ativamente glorificado por todos os homens. Entenda isso. Lembra que ativamente, nós falamos, há uma glória que é própria, objetiva, e uma glória que é ativa. Nós declaramos a glória dele com os nossos lábios, com o nosso coração, com a nossa vida. Mas nem Deus vai ser glorificado no fim, por tudo, mas nem todos vão glorificá-lo ativamente. Porque ele não designou tudo para esse fim. Tudo ele designou para a sua glória, mas ele não designou que todos iam glorificá-lo ativamente. Nem todos iam glorificá-lo ativamente. Por que isso é importante? Porque ele designou de ter glória deles. Por quê, irmãos? Essa glória que Deus teria deles seria por meio deles, isto é, pela boca deles ou sobre eles. Ou eles vão glorificar a Deus porque Ele é o Senhor deles, ou eles vão glorificar a Deus porque foram criados para a destruição, e Deus é glorificado nisso também. Feliz o homem que glorifica a Deus ativamente, para que eles não possam glorificá-lo pelo seu sofrimento eterno. Deus criou o homem, até o perverso, para o dia da calamidade. Seria bom que todos os homens glorificassem a Deus com seus próprios lábios, para que eles não glorificassem a Deus por meio dos seus sofrimentos eternos no fim da história. Leia de novo o Provérbio 16, 4 e veja isso mais uma vez. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Veja,
É interessante que lá em Romanos 11 agora, veja lá Romanos 11, verso 36, o que é que o texto diz, por favor? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Todas as coisas são para ele, porque, veja, todas as coisas vêm dele, elas acontecem por meio dele, e elas voltam para ele, porque todas as coisas existem para a glória dele. Esse é o fim. Deus será glorificado, ou por meio da atividade daqueles que Deus os salva, ou por meio da condenação eterna daqueles que rejeitaram o Senhor. Mas Deus será glorificado no fim. A glória dele não deixará de se manifestar. Segundo lugar, é o fim para o qual, não é, Deus estabeleceu o homem, isto é, a obra, e esse é um ponto fundamental, né? É a obra de Deus. Deus fez o homem para trabalhar para Deus, para fazer a obra de Deus. Foi para esse fim que Deus fez o homem. Veja lá em Eclesiastes 7:29, por favor. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Interessante, veja, irmão. Deus fez o homem ordenado para um fim. A casa foi construída convenientemente, como a Bíblia fala. A casa foi estabelecida por ele, foi feita como ele ordenou. O homem foi feito para olhar para cima e esperar no Senhor, enquanto as bestas olham para baixo. É uma evidência clara dessa distinção. O homem foi feito para esperar no Senhor, e o homem deveria então viver para esse fim. Deus fez o homem para que ele cumprisse esse propósito. Ele vai glorificá-lo de uma forma ou de outra. Terceiro lugar, texto que nós lemos, 1 Coríntios 10:31, mais uma vez, né? Portanto, comais, bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E Salmo 16:8. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Isso é o que nós deveríamos continuamente ter diante dos nossos olhos. O grande desígnio que nós deveríamos conduzir nessa terra. Qual é o desígnio? O Senhor eu tenho sempre diante dos meus olhos. O Senhor eu tenho sempre diante dos meus olhos. Esse é o fim principal da minha vida. Sempre o Senhor está diante de mim. Eu vejo o mundo por meio dele. Eu espero as coisas do mundo por meio dele, e todas as coisas são percebidas por meio dele. Esse deveria ser o fim. Esse é o fim que o homem deveria objetivar. Fazer tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Ora, irmãos, lá em Gênesis, no capítulo 1:26, nós aprendemos isso, né? O homem, ele foi criado e levantado acima de todas as outras criaturas. E Deus disse a ele: domina sobre todos os peixes, tudo que está abaixo, tudo que está no mar, tudo isso deve ser dominado pelo homem. Deus entrega ao homem. Deus coloca diante do homem. Mas nada disso é um fim último. É um fim subordinado para que, por meio dessas coisas, eles glorifiquem a Deus. Existem alguns fins que Deus propôs para os homens, ou os homens propuseram para eles mesmos, que são indignos, melhor dizendo. Há fins que os homens propuseram, não Deus. Esses fins que os homens propuseram, muitos deles são, às vezes, injustos ou indignos. Por exemplo, satisfazer vingança, luxúria, cobiça. Essas coisas, elas não podem ser subordinadas à glória de Deus. Veja, você não vai fazer isso para a glória de Deus, porque isso é contrário à vontade dele. Então, o fim, se você propõe isso como fim para a sua vida, isso não vai glorificar Deus. Deus abomina
tais coisas, e consequentemente por meio de tais coisas, você não vai adorá-lo. Mas existem outros fins que em si mesmos eles são justos, são bons, mas podem se tornar pecaminosos se não forem colocados no lugar certo. Isto é, se não estiverem subordinados à glória de Deus. A glória de Deus é o nosso fim principal. A glória de Deus é o nosso fim principal. Então, por exemplo, você é um pai. Então, o jovem deseja casar. Isso é um fim justo, digno. Objetivo justo. A moça deseja casar. Isso é um fim justo, digno. O jovem deseja trabalhar e ter um emprego. Isso é um fim justo, isso é digno. Isso é honrado. Mas se você de alguma forma tiver isso ou buscar isso acima da glória de Deus, você certamente está tornando algo que é justo e bom pecaminoso. É por isso que todas as coisas, mesmo sendo justas, quando são colocadas acima de Deus, elas se tornam pecado na vida daqueles que buscam tais coisas. Sejam ela o que for. Não é? Seja ela o que for. É por isso que nós deveremos estar prontos para deixar emprego quando esse emprego não traz a glória de Deus. Nós devemos, Jesus diz, até mesmo deixar pai, mãe, irmãos, por causa de Cristo. Ora, ter família é algo maravilhoso. Mas se a família está acima de Deus, das coisas de Deus, eu torno aquilo injusto e pecaminoso. Certamente, o fim principal não nega outros fins, apenas mostram que todos os fins justos que Deus me deu precisam ter um fim principal e último, que é a glória do Senhor. Que é a glória do Senhor. E aí, nós vamos então para o nosso terceiro ponto, partindo para o fim. Nosso terceiro ponto, que veja só, a extensão da glorificação de Deus. Né? A extensão da glorificação de Deus. A grande obra de nossa vida é glorificar a Deus. É o fim da nossa primeira e segunda criação. Veja lá, Isaías 43, verso 21, por favor. Isaías 43, verso 21 e Oséias 3, verso 3. Isaías 43, verso, ao povo que formei para mim. É interessante essa imagem que é usada lá em Efésios 2. Nós somos criados em Cristo Jesus, formados nele, para as boas obras, para a glória dele. Ao povo que formei para mim, para quê? Para celebrar o meu louvor. Esse povo foi feito para celebrar. Não foi só na criação, mas foi também na recriação. Não só quando fomos criados, mas quando nós fomos refeitos em Cristo. O mesmo propósito foi estabelecido para o louvor da glória de Deus. Oséias 3, verso 3, por favor. E lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Veja que imagem interessante, não é? Você não vai atrás de outro homem. Você vai depender de mim. Foi para esse fim que eu te criei. Foi para esse fim que eu te estabeleci, para que você dependa de mim. O Senhor diz ao seu povo. Isso então nos leva aos elementos práticos. Veja, esse deve ser de todas as nossas ações. O que? A glorificação, esse objetivo, glorificar Deus, deve ser de todas as nossas ações. Quais ações? Primeira ação de nossas ações naturais. Por favor, abra, nós já conhecemos o texto, 1 Coríntios 10, 31. Não é? Seja comer, beber, levantar, deitar, tudo que fizermos seja feito para a glória de Deus. Agora, veja lá, Zacarias 7, verso 6, por favor.
Zacarias 7, verso 6. Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Interessante, quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Ora, comer, beber, andar, nós estamos, irmãos, nós estamos debaixo de uma lei clara que nós precisamos de todas essas coisas. Nós podemos não comer e beber como nós desejamos, certamente, mas todas essas coisas devem ser feitas em submissão à glória de Deus. Essas coisas devem ser feitas para podermos viver, e viver, glorificar a Deus. Por quê, irmãos? Para que nós, de alguma forma, possamos ter a certeza que o que nós buscamos é viver todos os dias da nossa vida de modo que possamos glorificar a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos naturalmente precisa ser feito para a glória de Deus. Seja comer, beber, dormir, descansar. Se eu descanso, se eu durmo, se eu me alimento, se eu ando, se eu falo, se eu vou, se eu venho, todas as minhas ações naturais, elas precisam manifestar como fim principal a glória de Deus. Porque quando nós chegarmos nos céus, nós talvez não precisemos fazer tais coisas. E nós não sentiremos faltas dela, porque estaremos satisfeitos com o Senhor. Talvez façamos no Senhor. Isso é um ponto a ser discutido, mas o fato é, nada disso pode ser um fim em si mesmo. Segundo ponto, ações civis. Por favor, seja trabalhar, seja comprar, seja vender, tudo que você fizer, você tem de fazer para a glória de Deus. Abra sua Bíblia lá em Efésios 6, verso 7 e Provérbios 21, 4. O que é exatamente isso? Ele está falando a quem, irmãos? Aos servos, aos empregados, aos servos. Servindo de boa vontade a quem? Como ao Senhor. Servindo de boa vontade como ao Senhor. Provérbios 21, 4. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecados. Diga de novo. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecados. Provérbios 21, verso 4. Veja aí, pode ser o 6 que eu esteja equivocado. Isso. Perfeitamente. É interessante, você trabalha para adquirir alguma coisa usando os meios que não glorificam a Deus. Provérbios 21, verso 6. Ora, o mundo sem Deus, irmãos, eles trabalham, eles se casam, mas eles não têm o olho em Deus para fazer isso. Eles não fazem nada disso para a glória de Deus. É por isso que, quando você olha lá fora, pessoas fazendo boas obras, ajudando os pobres, e elas imaginam que com aquilo elas estão ganhando a salvação, o que é exatamente que está errado ali? É porque aquilo ali nunca traz glória a Deus. Porque eles estão desfazendo do meio que Deus estabeleceu para salvar o pecador e estabelecendo um outro modelo para a salvação, que é a satisfação da justiça por meio das suas próprias obras. Certamente cometem pecado. As nossas ações civis, comprar, vender, trabalhar, precisamos fazer isso com os olhos no Senhor. Terceiro lugar, nas nossas ações morais e religiosas. Zacarias 7:5, por favor. Zacarias 7:5. Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Quando jejuastes e pranteastes, é isso mesmo? Isso. No sétimo mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes
Veja, vocês fizeram tudo o que era para ser feito. Vocês jejuaram, vocês oraram. Mas foi para mim que vocês fizeram isso? Foi de fato para mim? Você tem... Nós fizemos menção de Isaías no capítulo 1, quando ele diz, ora, quanto mais vocês multipliquem suas orações, mais eu viro o rosto de vós para não vos ouvir. São orações ordenadas por Deus, que não são ouvidas por Deus, porque não têm o fim de glorificar a Deus. Esse é um ingrediente necessário nas nossas ações, irmãos. Nada será aceito diante de Deus sem isso. Nada será aceito se não for feito em Cristo para a glória de Deus. Se ele não for feito o fim de todas as coisas, nós não faremos nada que glorifique ao Senhor. Se o propósito não for esse no final de todas as coisas. Em quarto e último lugar, encerrando, é só apenas uma frase final, em que o texto diz assim: qual a razão disso tudo? Tendo em vista que ele é o primeiro princípio, ele deve ser o último fim. Romanos 11:36 diz lá, porque todas as coisas vêm dele. Então, o princípio, ele é o primeiro princípio. Ele é a primeira causa. Tudo é por meio dele. Por que então o fim de tudo não é ele? Certamente é. Tudo veio dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Se ele é o primeiro princípio, ele deve ser o fim último, o último fim. Se tudo começa com ele, tudo precisa terminar nele, para a glória dele. Diga, irmão. Desculpa aí, mas assim, eu queria só perguntar o seguinte, por exemplo, essa parte anterior aí, a questão do trabalho, vendendo, por exemplo. A gente vive num país injusto. Por exemplo, a carga tributária brasileira é um assalto. Já está provado que a carga, citando só coisas práticas, a carga tributária brasileira é um assalto ao investidor brasileiro. Todo economista diz isso. Todos os políticos sérios dizem isso. Então a gente pergunta assim, como a gente colocar isso aí no equilíbrio de você fica revoltado com a injustiça. De modo geral, revoltado com a injustiça, você diz isso é injusto. Perfeito. Resumindo, eu estou falando do princípio geral. Claro. A questão da injustiça. Diante da injustiça, que você vê que é injusto, que aquilo ali afronta todos os princípios de justiça, até da palavra de Deus, o que a gente aprendeu, como você se comportar diante disso como cristão. Seja a injustiça pequena no seu trabalho, as coisas pequenas do seu trabalho, um chefe injusto. O pessoal olha assim, rapaz, injusto que esse cara fez. Ele está pensando porque eu sou, sabe, eu estou correto, ele está errado, mas eu tenho. Como a gente é equilibrado, crente, essa qualificação. Veja, eu acho que é complexo a pergunta, porque ela tem muitas frentes. Mas podemos pensar em alguns pontos aí. Primeiro, se eu não consigo ser justo naquilo que a lei exige, e a lei foi instituída por homens que são colocados como, mesmo que eu concorde com o irmão, gênero, número e grau, a nossa carga tributária é absurda. Não é? Mas mesmo que a gente diga isso, se a gente vai fazer negócio onde a prática disso é ter que dar suborno para alguém para poder passar, ou então é melhor a gente fechar o negócio, porque o fim de tudo, ou eu faço correto e busco a glória de Deus, porque como é que eu vou testemunhar para esse mundo o que é ser um crente, como é servir a Deus, se as mesmas práticas deles são as minhas práticas nesse particular? É verdade. Eu não queria ser simplista nisso, mas
Eu reconheço a dor de todo aquele que lida com isso, mas não jamais poderia imaginar que a solução seria nós vamos encontrar uma maneira de burlar a lei e fazer, não é uma maneira de a gente claramente no negócio, em tudo, fugir dessas coisas. Agora, mesmo na injustiça de um modo geral, nós somos chamados para um mundo que é injusto, não é? E nós estamos vivendo, nosso Senhor é Cristo, mas nem sempre os nossos patrões amam a Cristo. E nós estamos sujeitos a isso nesse mundo. Ora, se eu sou obrigado a fazer algo que é ilegal ou que é pecaminoso, a decisão é minha e eu devo sair. Mas se não é ilegal nem pecaminoso, mas eu acho que é injusto da parte dele, eu acho que eu posso ficar. Não é? Eu posso me submeter àquilo enquanto Deus não abre outra porta para mim. Mas se é alguma coisa que eu estou fazendo que é pecado, eu preciso sair daquilo ali. Né? Então, eu acho que existem casos e casos, histórias e histórias, mas um exemplo não vai resolver problema, mas o princípio eu acho que é fundamental aqui. Eu tenho que buscar em todas as coisas da minha vida glorificar a Deus, e o modo como eu glorifico a Deus é fazer daquilo que Ele manda eu fazer, independente do resultado disso. Eu encerro dizendo o seguinte, irmãos, veja só, né? O debate, no final das contas, termina aqui. É Deus o fim de tudo ou sou eu o fim de tudo? A quem a glória? A mim ou a Deus? Se eu faço de mim mesmo o fim principal de todas as coisas, eu me faço Deus. Eu me faço Senhor. Para uma criatura ser o centro de tudo, todas as coisas deveriam estabelecer aquele fim. Então, se o fim é a minha glória, eu vou fazer com que todas as coisas percorram para que cumpra a minha glória. E quando não cumpre, eu vou punir. No final das contas, você vai blasfemar contra Deus. É por isso que só Ele deve ser a glória, porque os caminhos foram estabelecidos por Ele e eu me submeto somente a Ele. Eu encerro citando João 8,5, por favor, 8,50. Abra sua Bíblia lá, Evangelho de João, capítulo 8, verso 50, e nós encerramos aqui. João 8, capítulo 8, verso 50. Alguém pode ler? Eu não procuro a minha própria glória, a quem busco e julgo. Quem diz isso? Eu não busco a minha própria glória. Em outras palavras, eu busco a glória daquele que me enviou. Ora, irmãos, se Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, esse é o caminho que Ele estabeleceu para mim. Ele vai para a mão dos injustos. Ele é julgado de modo injusto. Ele é condenado sem ter cometido nenhum pecado. E isso trouxe glória a Deus. Por que nós escolheríamos outro caminho diferente do caminho do nosso Salvador, que buscava a glória de Deus, não a sua própria? Vamos orar, irmãos, e a gente encerra a nossa escola dominical. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de refletirmos sobre essas verdades, pelo trabalho que teremos em continuar analisando verdades tão gloriosas como essa, que os teus servos no passado capturaram de maneira tão sublime, Senhor Deus, da tua palavra, e nós nos arriscamos hoje a viver essas verdades e a ensiná-las. Ensina-nos, ó Deus, a viver de fato para a tua glória. E o nosso coração esteja sujeito a isso. E possamos, como Jesus Cristo, que veio para a glória do Pai, nele nós possamos glorificar ao Pai. Não importando com as consequências que passaremos aqui, mas que a glória do Senhor seja o fim principal. No nome de Jesus nós oramos. Amém.